Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. Bem-vindos ao nosso primeiro programa Diverso e de Verdade. Um programa onde eu recebo convidados, pessoas que têm histórias que inspiram, pessoas que estão encerrando ciclos, pessoas que têm histórias de recomeço, histórias que vai estar inspirando você do outro lado. E hoje a minha primeira convidada para esse primeiro programa é a Venívia Mazardo, ela que é diretora comercial e sócia da Maria Flor, uma fábrica de couros. A história dela fala sobre recomeços, encerramentos de ciclos, coragem e propósito. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a história dela. Então seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui nesse primeiro programa. Obrigada por ter aceitado o convite. Olá, Thaís, obrigada pelo convite. É uma honra ser convidada, para essa primeira edição do Diversos e de Verdade. É uma proposta tão inusitada e tão rápida. E a gente tem muito isso, tem essa conexão. Então, eu sou a Venívia Mazardo, eu sou diretora comercial da Maria Flor Leather. Nós somos uma fábrica de roupas femininas em couro, especializada em pelica, aqui da cidade de Gramado. Então, nós somos uma fábrica gramadense, e aqui genuinamente gramadense. E estamos completando 10 anos em 2025. Mas eu não faço parte de toda essa história, Mas isso a gente vai contar para vocês agora no decorrer do programa. Isso aí. Então, eu queria começar, nesse nosso bate-papo, para você explicar um pouquinho, assim, como é que começou a tua história de empreendedorismo aqui na Serra Gaúcha. Então, Thaís, eu estou na Serra Gaúcha desde 2012, Mas, enfim, trabalhando com várias empresas, em vários segmentos, E em 2018, eu iniciei com uma agência de turismo de experiência junto com meu irmão, que era Rumo 4x4. Gente, não sigam. A empresa não existe mais. Não existe mais. Na verdade, o Instagram existe, mas não sigam, não tem ninguém lá. A gente não posta mais nada. Que é uma proposta diferente, Na época, uma experiência que na época quando eu conheci a Thaís, Eu vivi a experiência, era muito legal. Uma experiência muito bacana, bem diferente. Em 2018, Então a gente resistimos durante a pandemia, no pós-pandemia, e em 2022, juntamente com o meu irmão, a gente tomou a decisão, analisando todos os possíveis cenários, nós decidimos encerrar as atividades da empresa. Então, começamos com uma empresa que estava numa ascensão, a gente teve um pico muito legal, mas tomamos a decisão de encerrar as atividades em função de análise de cenário e várias circunstâncias, também pessoais, porque eu estava grávida, ia ter bebê, e enfim, meu irmão já queria também alçar outros voos. Então, a gente tomou a decisão de encerrar as atividades início de 2023, na verdade, nós encerramos. E aí, eu recebi o convite do meu marido, Do meu noivo, a gente ainda não casou, a gente só fez as fotos. Tem fotos lindas com a Thaís, se ela tiver as fotos ainda para mostrar, eu tenho. De um pré-wedding, Nunca casei. Agora, talvez esse ano saia o casamento.
E eu recebi o convite do meu noivo para ajudar ele, dar suporte. Eu já vinha dando suporte para ele na empresa desde 2020, desde a pandemia, né? E depois eu segui também com ele dando alguns suportes, mas aí veio em 2022, veio o convite para que eu efetivamente assumisse um papel dentro da empresa dele. Então eu tive que reorganizar a minha saída da Rumo e, consequentemente, a gente decidiu por então extinguir as atividades. E como é que foi nesse período de decisão, né, de fechar o negócio? Porque eu estou vivendo essa fase agora e por isso que eu pergunto, porque é uma dor que a gente sente, né? Principalmente do que vão pensar, eu fracassei, o que passou na cabeça e como é que foi esse processo de tomada de decisão? Tudo isso e mais um pouco. Né? O fracasso é o primeiro que vem na cabeça da gente, né? Depois, poxa, vou botar todo esse esforço fora. É um negócio legal, ninguém quer comprar. Ok, tudo bem. A gente tinha uma especificidade, era uma coisa muito específica também. Mas a gente tem condições de continuar. A gente tem saúde emocional para continuar. Nós temos saúde financeira, porque sim, foi um tendão de Aquiles, né? A empresa tem saúde financeira para encarar o que está por vir, porque a gente fez uma análise criteriosa de cenários, né? De vários cenários. Então, assim, foi como se a gente estivesse abrindo mão, abrir mão de um filho, né? É isso. Que a gente cuida, a gente cria, a gente pensou, idealizou. Abrir mão de um filho, né? É isso. Poxa, aí. Era o meu filho mais velho, né? Foi a primeira empresa, assim, minha, em sociedade com o meu irmão, a primeira coisa que nós, na verdade, nós compramos, né? Ela. Então, a gente, poxa, deu a nossa cara, colocou as nossas ideias. E nós levamos quase um ano, Thaís, para bater o martelo. Para tomar a decisão de fechar? Na verdade, para bater o martelo. Ok, vamos fechar quando? Tal data. A gente veio postergando, desenhando, redesenhando, pensando, repensando, até que a gente... E foi assim meio que juntos. Nós jogamos a toalha juntos. Por quê? Muito mais do que você ter coragem de começar um negócio, Thaís. Você tem que ser corajoso o suficiente para terminar ele, para encerrar ele, para ter coragem de reconhecer o final do ciclo. Isso a gente não está falando só de negócios, não, relacionamentos, amizades, tudo dentro da nossa vida. Mas especificamente de trabalho, de tomar a decisão de você saber que o teu negócio está minguando ou que o teu negócio vai minguar, que foi o cenário que nós desenhamos. Porque nós estávamos posicionados num local em que abririam duas grandes atrações nossa frente e ao nosso lado. Nós não teríamos fôlego de concorrer com esse público. Mas vocês iam poder pegar o pessoal que estava... Não. O cenário econômico, e sim, vamos voltar, temos que falar disso. O cenário econômico já nos dizia que não. Entre nós e o coleguinha do lado, que tem um ingresso mais barato, que tem uma atração mais pomposa, ele ia na atração por causa do custo, por causa do tempo, por causa da visibilidade, por causa de infinitas razões. Então, nós realmente analisamos tudo isso. Então, levamos quase um ano para bater o martelo e para decidir, não, realmente vamos encerrar, ok, vamos encerrar. Fecha tudo, encerra, ok. Porque a gente tinha que encerrar, tinha agendas, e assim, encerrar portais e tudo, que é a coisa mais louca. 2 anos depois, tinha gente comprando o nosso passeio. Oi? Nossa! Quando era para comprar, ninguém comprava, né? Saco. 2 anos depois, a gente teve que fazer uma devolução de valor para uma pessoa que comprou e a gente nem sabe como a pessoa, enfim, chegou na recepção de onde a gente atuava e tal. E aí, realmente, de fato, a pessoa tinha comprado num canal que foi no TripAdvisor. Nossa. Que a gente esqueceu de fechar. Mas antes, quando a gente estava atuando, ninguém comprava. Mas enfim, ok, foi feito o ressarcimento, tudo. Então, foi realmente uma dor. Mas, ao mesmo tempo, um alívio. Porque a gente teve a coragem de bater no peito e dizer, ok, falhamos. Joga a toalha. Vida que segue. Vida que segue. Exatamente. E é difícil no começo tu aceitar
que todo o teu empenho, todo o teu dinheiro, porque é dinheiro sim. São anos de energia, né? Energia, Gasta, é sonho, é pensamento, é estratégia. A gente passou a pandemia, a gente resistiu, a gente seguiu operando, a gente renovou frota. Nossa, fez muita coisa, entendeu? Seguimos lá firmes e desistir, mas não foi desistir. Na verdade, a gente entendeu que o ciclo do nosso produto estava se encerrando. O ciclo do nosso produto ia entrar num declínio muito grande que não ia sustentar a empresa. Independentemente do que a gente fosse criar. Em cima do nosso produto, em cima do nosso apelo. Então a gente correu na frente, visualizou o cenário e um amigo, enfim, que inclusive era o proprietário de onde nós tínhamos a nossa base, e ele disse assim, Veni, como é que vocês vão concorrer com 85 atrações? Ele disse, é o raciocínio que a gente faz na hotelaria. Como é que a gente vai concorrer com mais, sei lá quantos hotéis tem hoje em Gramado, mas vai concorrer com, sei lá, 500 hotéis. A gente tem como concorrer. Como é que a tua atração vai concorrer com 85 outras atrações? Que tem diversas, e é real. Hoje as atrações não é direto, já é indireto. Como é que você concorre? E a gente analisou muito esse cenário e bateu no peito e disse, vamos fechar. A gente conseguiu, né, pagar o nosso investidor, o nosso patrocínio, né? Vendemos o que tínhamos para vender e conseguimos reaver o valor, né? Empatar, né, obviamente. E o que já está à frente de muitas pessoas, né? Porque quando você fecha um negócio com dívidas, aí a coisa, porque daí você enfrenta um deserto que é difícil de reerguer. Então acho que saber ter essa noção, esse discernimento do tempo certo, prever algumas coisas, isso já fica à frente de muitos, né? Mas é doído, né? É doído. E o que você tira, assim, voltando lá atrás e pensando, lembrando desse processo que vocês passaram, o que tu tira, assim, de maior lição desse encerramento de ciclo? A maior lição, Thaís, é nunca esquecer de olhar para fora, de analisar o cenário. E não é só o concorrente direto, é o cenário econômico, o cenário social, o contexto do local onde você está inserido, o contexto das pessoas que está inserido. Você colocar o teu olhar para fora. Às vezes é muito importante a gente olhar para dentro da nossa empresa, e a gente fica tão focado no olhar para dentro que a gente esquece que o mercado, que o cenário, que as pessoas na rua, ou a ausência delas na rua, nos diz o que se deve ser feito. São os sinais, né? São os sinais, né? Sinais. Então, aceite os sinais, preste atenção nos sinais, né? Mas assim, olhe para fora, entenda, aceite que desistir não é desistir, que encerrar um negócio, encerrar um ciclo, não é ir à falência, não é falir, não é desistir, não é abrir mão. Às vezes é você aceitar que o ciclo do produto, ou o ciclo do negócio, o ciclo do conceito, o ciclo da estratégia está se encerrando, ou vai começar um grande declínio. Foi o que a gente fez, né? Isso vai, a gente não, vai cair, vai cair, ok. E aí tem toda uma questão psicológica também. Meu irmão já estava ali há 5 anos, fazendo a mesma coisa. Millennials não fazem muito tempo a mesma coisa. E eu não estava 100% mais lá, porque eu já estava também envolvida com o projeto da Maria Flor. Então ele também se sentia sozinho, ele também se sentia sobrecarregado. Então ele também disse assim, não tá bom para mim. E é uma outra coisa. Você tem que também entender quando o teu corpo começa a dar sinais. Muito bem, sabe, né? Prioridades. O corpo da gente dá sinais. Onde é que tá a tua cabeça? Onde é que tá o teu organismo? Então, assim, é uma série de coisas, né? Mas o principal é isso. Não se fechar, abrir os olhos, olhar para fora. Poxa, o que o mercado está dizendo? O que o cenário está dizendo? Acho que essa é a grande lição. E ter a coragem, né? Sim, a coragem, que é uma... que aí até isso que eu ia falar, que fica até a lição, né? Que fechar um ciclo não é um fracasso, não é sempre um fracasso. É dar espaço para o novo, que é o que a gente vai falar agora. Exato. Porque assim que fecha um ciclo, que se você se mantém em movimento também, né? Porque fechar um ciclo e ficar
ali remoendo, né, murmurando do que não deu certo, é fechar e já, ó, tô pronta pro novo. Exatamente. Que foi o que aconteceu com você, né? E olha que interessante, Thaís. Aconteceu comigo e aconteceu com o meu irmão também. Exato. Na verdade, os meus 2 irmãos, mas enfim. Era o teu sócio, né? Os dois eram sócios. Mas assim, foi uma coisa que foi muito, que a gente brinca, né? É uma linguagem administrativa, né? A gente pivota muito rápido, Então, isso também do teu time, e não é um fracasso. Cara, eu não considero a Rumo como um fracasso. Eu não considero a experiência da Rumo 4x4 como um fracasso. Eu considero uma experiência muito bem sucedida, porque a gente colheu excelentes frutos e nós encerramos no momento certo. Entende? Então, eu acho que isso é o grande... E aí, exatamente no momento certo, porque eu já estava pronta para o novo. E uma coisa totalmente diferente. Sair totalmente da zona de conforto, né? Diferente, totalmente fora da minha zona de conforto. Para vocês entenderem um pouquinho, a Rumo 4x4 era uma empresa de experiências em off-road. Então, eu trabalhava com jipes 4x4, lama, experiência, choveu, uau, que legal, vamos pro barro, vamos pro mato. E o meu noivo, né, ele é proprietário da Maria Flor Leder, que é essa fábrica de roupas femininas em pelica, essa marca que trabalha com moda feminina há 10 anos. E a gente, desde que a gente começou juntos, enfim, eu vinha dando suporte para ele em várias áreas, em paralelo à Rumo, e ele me fez o convite efetivo em 2022, quando a gente já estava para fechar a Rumo. Ele disse, não, fecha e vem trabalhar comigo. Gente, eu saí do meio do mato, do meio da lama. Para trabalhar com moda, assim, olha. Moda, com pelica, com uma matéria-prima atemporal, uma das matérias-primas mais caras da indústria da moda, um perfil de cliente não tão diferente, porque o meu cliente de experiência... Ele era também, né? Era também de um padrão diferente, né? Mas para moda, gente... Não era meu... Desafiador. Eu sou administradora, sou formada em comércio exterior, sempre trabalhei com o público, sempre trabalhei com atendimento ao público, sempre gostei muito de pessoas, estar no meu DNA pessoas, mas vestir pessoas é um pouquinho complicado. Mas como é que foi para você, quando você recebeu esse convite dele, assim? Que foi muito natural, Thaís, porque eu já estava ajudando ele. Eu já dava pitaco. Mulher pitaqueira, né? Eu já estava dando pitaco. E como já é a roupa feminina, o foco dele sempre foi o feminino. Por quê? Porque o homem não compra couro. A Venivian compra. Muito pouco. Mas os homens... Muito pouco. Mais a mulher. No comparativo com a mulher, não. E tem uma outra situação. O Ivan tem um olhar diferente. Ele entende que a roupa feminina tem que valorizar as curvas femininas. Fica difícil para um homem, Eu brinco que ele é discípulo de Coco Chanel. Eu sou uma mulher que eu não me incomodo que o meu marido tá olhando para a mulher que tá passando na rua. Porque eu sei que ele não tá olhando para a mulher. Ele tá olhando para como ela tá se vestindo. Ele tá olhando pro tamanho da roupa dela. Que é uma modelagem. Ele tá olhando para a modelagem do que ela tá vestindo. Então, enfim, é o negócio dele, é o olhar dele. E foi natural, foi gradativo, porque eu já vinha ajudando ele desde a pandemia. Como eu sou formada em administração com comércio exterior, durante a pandemia ele teve mais uma exportação, né? A Maria Flor Leder é uma indústria exportadora de Gramado, inclusive, e ele já tinha esse cliente que ele já exportava, só que como fechou tudo, ele precisou fazer o trâmite. Então, eu comecei a dar o suporte para ele nesse trâmite, da parte documental, no contatos com quem teria que falar e tudo mais. E eu já estava ali, já provava, né? Delícia, né? Meu primeiro presente, óbvio, que foi um vestidinho de pelica lindo, lá no meu armário. Já teve várias inspirações de vários modelos em cima dele. É a única peça que eu não me desfaço, né? Meu primeiro presente foi então, e todos os outros, a maioria são também. Mas eu sempre, então, precisava de alguém para provar. Claro, ele tinha as lojistas que davam esse suporte para ele, que direcionavam. E aí, quando veio esse convite, não, então, agora você vai trabalhar comigo. Então, ok. Aí eu fui lá,
fui aprender sobre pelica, fui aprender sobre linha de produção, fui aprender sobre o produto, sobre posicionamento de imagem, sobre posicionamento de marca, sobre cores, gente, socorro. Porque eu sou uma pessoa muito colorida. Estou muito sóbria hoje. Eu só coloquei meu lenço, né? Sou fã da Thaís desde sempre por causa disso, porque ela usa as coisas que eu gostaria muito de usar. Não posso, não me identifico mais, não consigo mais. Por uma coisa mesmo que de adequação, de posicionamento. Mas eu continuo achando lindo. E a gente coloca pontos de cores, né, em algumas coisas. E aí veio muito natural isso. E a gente começou a fazer um trabalho tipo de formiguinha, aí de suporte, de atendimento ao lojista, né, porque a marca, nós temos a fabricação própria, então nós temos a fábrica, então é chão de fábrica mesmo, é criação, é busca de matéria-prima, é desenvolvimento, é cores, é desenvolvimento, é modelagens, é prova de modelagem, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, socorro. Aí dá dó, né, porque é material jogado fora, porque não deu certo. Então, e foi muito natural, foi muito, assim, meio que por osmose, né, eu já estava em casa, já ia para um lado, ia para o outro, porque por quase um ano, 2022 inteiro, eu fiquei nas duas empresas, né. Entendi. Eu fiquei nas duas empresas. Então, eu fui fazendo a transição do encerramento da Rumo e já estava já estava na Maria Flor, né. 2021 já estava na Maria Flor, 2020, 2021 já estava, né? Então, eu fui fazendo essa transição. Então, foi muito natural, foi muito suave, sabe? Não foi pá. Mas a decisão, pá, fecha. Ok, agora é só isso. Agora eu vou me dedicar a isso. Eu sentei, entrei na fábrica e sentei e pensei, ok, o que eu faço agora? Por onde eu Porque começo? eu não tinha por onde eu começo. Eu não tinha um cargo. Até hoje eu não tenho cargo. Esse cargo aí foi eu que me dei agora, porque eu precisava dizer alguma coisa pra Thaís. Não, brincadeira agora. Já é posicionado assim daí mesmo, né? Mas não existia isso. E não existia uma linha de trabalho. Existia a linha de trabalho do Ivan, o trabalho dele, o catálogo, o site, tudo isso eu que ajudei a idealizar, ajudei a montar, cataloguei, montei, poxa, planilha de valores, tabela de preço para lojista, a gente precisa, a cliente, a consumidora final quer comprar, a nossa representante em Gramado fechou, o que a gente faz? Poxa, tem o showroom, vou abrir o showroom, mas tu não vai abrir, eu preciso abrir, a mulherada quer comprar, como é que eu não vou vender? Aí, e o sangue de vendedor pulsando, né? O vendedor, que é o que sempre puxou o carro, né? Que é poxa, precisa vender. Então, foi meio que assim... Foi natural. Você agregou com as suas competências, né? Muito daquilo, da tua bagagem de trabalho, de experiência. Acho que agregou, né? Dentro da marca, mas muita coisa você teve que buscar, aprender. Sim, né? Sim. Aprender e assim, e de forma muito dolorida. Porque eu não sabia combinar Lé com Cré. meu armário foi... Quando eu mudei, né? O Ivan que fez um detox no meu armário, né? Ele olhou assim, meu Deus, nada combina com nada. A maravilhosidade de ter um homem vinculado à moda, né? Porque ele tem um olhar muito... E eu respeito muito, né? Porque ele tá olhando, né? Ele tem que gostar do que tá vendo. E realmente, eu era uma catástrofe. Eu era uma catástrofe. E esse, pra mim, foi o pior ponto, tá? Porque quando a gente começou essa construção da marca, e claro que tudo muito assim, foi a gente só, primeiro a gente faz, depois a gente vê o que a gente faz com o que a gente fez, né? Por quê? Existe uma coisa muito maior e que move, e que movimenta, e que assim, que impulsiona muito mais do que talento, do que vontade, do que treinamento. Do que treinar, do que ter vontade e do que ter talento. Sabes o que é, Thaís? Não. A necessidade. É verdade. Tá? A necessidade. A necessidade, ela é a mãe do talento, ela é a mãe da dedicação. Move tudo, né? Ela é a mãe. Exatamente. E aí, porque a gente, né, vindo... que a proposta mesmo do programa, né? O de verdade. E é uma realidade que poucas pessoas dizem.
A Maria Flor surgiu de uma necessidade. Ela cresceu em cima de um grande talento. Né? Ela cresceu em cima do talento do Ivan. Mas ela nasceu de uma necessidade. De uma necessidade dele, de pagar as contas. Básica. Entendeu? A minha entrada na Maria Flor acabou também sendo uma necessidade. Porque eu também, poxa, a Rumo vai fechar, o que eu vou fazer? Entendeu? É uma necessidade, ok, vem pra cá. Tá, então, qual que é a tua necessidade da tua empresa? Então, a gente também, às vezes, tem que ter encarar a realidade. E das tuas várias experiências, né? Você tem experiência ali no turismo, comércio exterior, toda a tua experiência que tu viveu. O que você acha que qual dela que mais assim agregou para dentro da marca da Maria Flor? Porque eu de fora vejo que a Maria Flor ganhou assim o toque feminino que fez toda a diferença, assim, eu vejo na marca. Até você hoje você é a cara da marca. Obrigada. Mas de toda a tua experiência, teu know-how, tua vivência, o que você acha que é o que mais agregou para a marca? Gente, essa pergunta é difícil. Thaís, eu acho que a gente acaba fazendo, e eu trabalho, eu preciso valorizar, eu preciso posicionar a marca, né? E posicionar o Ivan, que é o criador, né? E eu preciso também me posicionar como a cara da marca. E isso foi uma decisão que não fui eu que tomei. Eu estava procurando outra pessoa, mas a gente não pode delegar o que nos compete e nem abrir mão do que a gente é bom. E foi uma unanimidade. O Ivan olhou e disse assim: meu Deus, você é muito boa nisso, você tem que fazer isso. Então, acho que assim, além do pitaco, né? Além dos toques femininos, das ideias, eu acho que essa maleabilidade. Eu sou uma pessoa muito flexível, eu sou uma pessoa muito adaptável. E eu tento trazer muito isso para as criações da marca e para o que a gente tenta, e para como a gente posiciona, para como a gente expande. Porque o Ivan tem uma assinatura, a modelagem dele tem uma assinatura, o produto, a marca tem uma assinatura muito fácil. E até um exemplo como a assinatura dele é tão visível, né? A gente recebeu muita mensagem. A gente tem um bebê, né? Como a Thaís, né? Tem um bebê na mesma faixa etária. A gente não assiste TV. E, enfim, a gente fez uma parceria. Tem uma jornalista vestindo Maria Flor essa semana, né? E a gente recebeu várias clientes. Nossa, a menina do tempo, acho que estava com uma saia tão parecida com a de vocês. Nossa, acho que a minha saia estava na TV. E aí você percebe que o traço dele, o corte, uma identidade, né? já é consolidado. Então, nesse quesito, eu não tive muito que colaborar, né? Porque às vezes ele tranca o pé, algumas coisas de criação, modelagem. A gente tem que respeitar, né? Porque não dá para sufocar o artista, né? Mas eu acho que é muito isso. Na leveza, na flexibilidade, na acessibilidade. Né? Porque apesar da pelica, a gente sabe, é uma matéria-prima que tem um alto custo, ela é uma roupa que ela dá um empoderamento para a mulher. Ela torna uma feminilidade, um empoderamento, né? Você vê a mulher quando veste, ela já até se posiciona diferente. Né? Tem até uma história depois da minha mestre de Gil, que é esportista, né? Mas enfim, então eu acho que essa flexibilidade, sabe? De poder dizer, poxa, a pelica, o couro, a roupa de couro, ela é uma peça que ela tem que estar no armário de todo mundo. Por quê? Porque sim, porque toda mulher merece vestir Maria Flor. Porque toda mulher merece vestir couro, sabe? Merece ter essa sensação de poder. E eu acho que saber que tanto a empresária, a desportista, não interessa o que você faz, você merece, é para todas, exatamente. E vocês recente não, né? Um ano, né? Que abriram uma loja física. Exato. Essa foi uma decisão, assim, corajosa, né? Principalmente nos tempos atuais, econômicos que estamos vivendo. Como é que foi esse processo de abertura de decisão? Teve muito da sua participação de querer uma loja física? Como é que foi isso? Sim e não.
Porque eu sabia que ia ficar comigo, que o filho ia ser meu, né? Sim e não. Um sonho do Ivan, tá? Um sonho do Ivan, um sonho antigo dele, ter uma loja em Gramado, porque ele é de Gramado, a marca é gramadense, né? E nós tínhamos uma multimarca excepcional, uma grande parceira, que por decisão delas, elas encerraram as atividades. E aí eles disseram, então agora é hora da gente abrir a nossa loja própria. Então a especialidade da fábrica sempre foi o B2B, sempre foi o atacado. E aí nós estávamos migrando para o varejo. Aí veio também a minha grande colaboração do atendimento ao público. A minha expertise com atendimento ao público e com pessoas também foi muito decisiva para isso. O Ivan se sentiu seguro em encarar essa nova fase, porque ele sabia que eu tenho está à frente, né? Tino com o tato com as pessoas e de entender o consumidor final, que ele não tem. E não tem mesmo. Gente, olha, eu amorteço tanta coisa, eu amortizo tanta coisa, mas enfim, foi uma decisão muito pensada, muito bem assim, muito amadurecida, porque a gente fez o teste, a gente abriu o showroom, porque a gente, junto com o desenvolvimento e acabamento, eu tinha o showroom das lojistas, o showroom de fábrica. Então eu comecei abrindo o showroom para testar, né? E aí, e todo mundo, vai com uma loja. Só que a gente já estava com o projeto em andamento, né, da loja. Então foi realmente assim, conceber um filho, o nosso segundo filho, porque daí o Pedro já existia, né, nosso bebê. O nosso segundo filho foi a loja, nosso terceiro filho, na verdade, né, porque a gente tem a Mariazinha, que não é minha, mas é minha de coração. Aí o nosso terceiro filho, né, foi concebido com muito carinho e com muito suor, porque foi recursos próprios, 100% recursos próprios. E a gente descobre que quando a gente é pequeno, que a gente não é grande, nada é fácil, nem acesso a valores, a financiamentos, nada. E aí você tem que escolher, poxa, eu vou fazer uma dívida para pagar uma dívida, para gerar uma dívida? Ou eu vou juntar e encarar? A gente não, vamos. Então tudo a gente fez sempre com recursos próprios. Os próximos passos que virão, também serão com recursos próprios. Então é tudo uma análise, tudo muito pensadinho, tudo muito concentrado. E aí a gente abriu a loja dia 20 de abril de 2024, aí dia 2 Gramado fechou, aí a gente levou 60 dias para conseguir faturar o que a gente faturou em 10 dias. E foi uma coisa muito louca, eu contei para Thaís antes no bastidor. A gente abriu a porta da loja. Tava fechando a loja no primeiro dia, entrou uma turista. Ai, que lindo isso, ai, que lindo aquilo, ai, que lindo aquilo, ai, que lindo aquilo. A mulher fez uma compra astronômica. Aí a mulher saiu, a gente fechou a porta da loja, se abraçou e chorou. Porque a gente não imaginava que no primeiro dia a gente ia ter uma aceitação tão boa, né, na primeira semana, e foi maravilhoso os primeiros 10 dias, e a gente sabe que não foi contínuo, porque a gente não tinha mais o aeroporto, toda uma situação, e daí eu tive a situação com a fábrica, aí eu tinha pedido para despachar, que não saía, pedido de Dia das Mães, que não chegou nas lojistas, que graças a Deus entenderam, enfim, todo um cenário, né, um contexto que a gente já sabe. Então, bem difícil. E eu vou te falar. Como é que é a tua relação, tipo, nesses desafios, assim, né, que você, por exemplo, essas coisas que acontecem, assim, como é que é a tua relação com o espiritual nessas horas, assim, você se agarra em alguma coisa, tipo... sempre, né? Como é que é isso? Assim? A gente falava a gente falou um né? pouquinho ali desse né? lado. Mas o que a gente faz? A gente senta e pede, né? A gente senta e pede luz, pede clareza, pede direção, porque a gente sabe que a gente não consegue sozinhos, né? E a gente brinca, quando a gente se sente sozinhos, né? Como o Ivan mesmo diz assim, o que a gente vai fazer agora? Às vezes, né? O que a gente vai fazer? Aí ele me olha e diz assim, eu não sei. Aí ele pega na minha mão, mas se eu tiver isso aqui, eu faço qualquer coisa. O que tu quer fazer? Que legal. Né? Então a gente tem muito esse porto seguro um no outro. E também, claro, a gente não pode
dizer que não. E aí entra, sabe? A gente precisa, a gente, assim, ó, tanto que eu te falar, a gente sentou, a gente chorou, a gente agradeceu muito a Deus, porque a gente estava 4 horas, 5 horas de loja aberta, e a gente fez uma venda que a gente não esperava. Parece que cai do céu mesmo, né? Literalmente. Olha, eu só tenho pra mim que aquela cliente, assim, ó, se ela estiver me ouvindo, não me lembro o nome, muito obrigada, ela realmente caiu do céu. Porque a gente sempre, e a gente precisa, né, Thaís, dessa direção. A gente precisa dessa iluminação e a gente tem que ser humilde para dobrar o joelho e pedir. Sim. Sabe? E os desafios, eles não são poucos. Você bem sabe, né? A gente acompanha muito a Thaís, eu também sou fãzona dela. A gente sabe que eles nunca são poucos. E aí eu vejo que eu acho que o que você tem, e é o que eu tenho também, isso é muito importante na vida do empreendedor, para ambos os lados, é você ter um parceiro do lado, porque assim pode estar com tudo caindo, de um lado, do outro. Mas é como tu falou, se a gente tem ali alguém do lado que não, tô junto, nós vamos junto. Isso faz toda a diferença. Eu acho que tanto você pro Ivan, quanto, né, você pro Ivan e o Ivan para você. Eu acho que isso é o que segura, o que sustenta. E é um problema, eu acho, assim, de algumas empreendedoras que são sozinhas. Às vezes os maridos, os parceiros não ajudam muito. Isso é mais difícil ainda de você seguir dentro do... Então você pensa, Thaís, o Ivan, tá, que criou a Maria Flor, em cima do talento dele, em cima de tudo, e ele tocava a Maria Flor sozinho. Ele abriu as portas da empresa dele para uma mulher, tá? E, enfim, esse ano oficializou, então, enfim, efetivamente sou sócia, efetivamente, da Maria Flor. E ele passou o bastão para mim. Se alguém tem que ser a cara da Maria Flor e tem que ser... Eu preciso que alguém comunique a Maria Flor. Você vende a Maria Flor, você é a Maria... Você precisa... E olha o peso nas minhas costas, socorro. Não é fácil. Gente, o que é eu um faço? Desafio. Então você pensa, porque a maioria dos homens é o meu negócio, é meu. Não. Então hoje, tanto que eu disse assim, porque a tua empresa, eu sou muito... porque a tua empresa... E assim, não, a nossa empresa. Tipo, então, ele abriu a empresa dele, né? Assim, como ele abriu o coração dele para mim, eu abri o meu para ele abriu a empresa dele para mim. E ele me trouxe para dentro e me deu o bastão. Então, e eu acho que isso faz muita falta, e eu não estou falando só de parceiro sentimental. Às vezes uma amiga, às vezes uma família, alguém que segura a mão da gente e diga assim, vai dar certo. Às vezes é só o que a gente precisa. Às vezes é só o que a gente precisa. Não importa o que aconteça, eu tô... É só o que o empreendedor precisa. E eu vejo às vezes isso no Ivan, que ele precisa, entendeu? Que eu seguro assim, vai dar certo. Eu digo, e se não der certo, bom, se não der certo, a gente vai tentar outra coisa. Não é? E aí Não é assim que... A gente vai tentar outra coisa. Porque quem faz em qualquer lugar. Faz de qualquer jeito. Faz com qualquer cenário. E aí, às vezes, a gente se sente frustrada quando a gente ouve algumas besteiras na internet. Né, meu alecrim dourado. De alecrim dourado para alecrim dourado, né? Que as pessoas, elas esquecem, né, de que é um ser humano que tá ali. Entendeu? Foi... Cara, e tá tudo bem, a gente recomeça, a gente faz de novo. A gente faz outra coisa. Porque quem faz no nosso cenário, quem faz no nosso país, nesses cenários que vêm se desenhando ao passar dos anos. E eu tenho números, Thaís, eu tenho dados de compra, dados de fábrica, dados de indústria, gente, que comprovam, entendeu? A redução do poder de compra, a redução do investimento, é uma coisa que, tipo assim, ninguém inventou, tá ali, entendeu? Tá todo dia batendo na nossa cenário porta. atual, e a gente tá ainda caminhando para um declínio, para algo pior ainda. Exato. E eu acho que é sobre isso, assim, quem tem esse poder de readequar, readaptar, é quem vai sobreviver, porque quem tem multitalentos, porque vai, né, aqui, ali, aqui um pouquinho, essa coisa de nascer assim, crescer assim, vou ficar aqui, é só isso. Não, a gente hoje precisa de diversificar. Exatamente. Porque e ser de verdade. E ser de verdade. Principalmente.
Né, Thaís? É a bandeira que eu levanto, assim, eu tenho um mundo diverso, uma vida diversa, mas é 100% de verdade, os desafios, vulnerabilidades, e as pessoas estão vivendo isso. Eu até agora, a gente está juntando um grupo, porque quando eu levantei essa bandeira do desafio, de você recomeçar, de fechar um negócio, né, encarar um fracasso, digamos assim, que não é bem um fracasso, mas enfim, um encerramento de ciclo, né? Eu me conectei muito com outras mulheres que estão passando por isso. Isso é uma situação séria no país inteiro, assim, de mulheres que estão precisando, mulheres, empreendedores que estão precisando encerrar, fechar, se reinventar e estão perdidos, até porque a mente fica muito perturbada, você não consegue pensar, não consegue ver o todo. Então a gente até está agora nesse momento se unindo, né? Porque o empreender sozinho, ser solitário dentro do empreendedorismo é difícil. É muito difícil, a gente dorme e acorda. Mas eu vou funcionar aqui. Gente, essa história do, né, encarar a realidade, vamos fechar. Todo mês a gente fecha a loja, tá, gente? Todo mês a gente tá fechando. Não, brincadeira. Só que a gente tem que fazer a análise o tempo inteiro. E a gente está acompanhando o cenário friamente. E como esse suporte, e como dizer assim, ó, meninas, quem tá nos ouvindo, quem vê a Thaís, quem acompanha ela, quem é fã dela como eu, gente, vocês não estão sozinhas, né? Hoje nós temos a fábrica, né? Nós estamos fazendo um investimento agora, nós vamos, atenção, Minas Gerais, estaremos chegando, vamos fazer um aporte, vamos participar de um evento para lojistas, né, de um grande evento para lojistas em outubro, que é o Minas Trend, que é o maior evento de moda do Brasil. Vamos estar lá captando novos lojistas, buscando novos mercados, porque sim, precisamos, como todo mundo, né, levando um pouquinho de Gramado para o resto do Brasil, um pouquinho desse talento maravilhoso que é o Ivan. E aí você pensa assim, poxa, e mesmo assim a gente está de olho na nossa loja, recebemos proposta para mudar a loja de lugar. Vamos para Borges. Não vamos. Tem pé no chão essas lojas. Pé no chão, pé no chão. Como é que a gente vai encarar isso? A minha cliente, eu não sei se ela está lá. Às vezes sim, às vezes não. É visibilidade. Então tudo é uma análise de cenários, Thaís, muito grande. E que quem às vezes está sozinho, que eu digo assim, não tem um par, ou não tem um amigo, ou não tem um grupo, quero fazer parte desse grupo. Que não tem um grupo para dizer, olha, isso é normal. Isso é muito normal, encerrar o ciclo, desistir. Comecei e desisti. Eu sou a maior desistidora que existe, né? Eu já começou a travar. Tá travando demais, eu já jogo a toalha. Porque quando o negócio é pra ser, flui. Flui. Assim como a gente, né? A Thaís, vamos gravar? Vamos fazer? Vamos. Rapidão. A coisa flui. Assim como fluiu a minha entrada na Maria Flor, fluiu o encerramento da rua. Como eu acredito que também fluiu esse teu novo ciclo, que tá lindo. Eu não vou contar, não vou fazer fofoca. Assim como flui as coisas, né? Então as pessoas, elas têm que também ter o discernimento de entender, poxa, será que isso realmente é para mim? Será que isso vale realmente a pena? Do que eu vou abrir mão. Se fazer perguntas, né? Se fazer perguntas. E às vezes quem tá sozinho não tem o discernimento para se perguntar. Né? A gente, tipo que nem eu e o Ivan, a gente faz muito essas perguntas. Fala, vale a pena isso? Surgiu a oportunidade. É realmente uma oportunidade ou uma cilada, Bino? A pergunta da casa. Vale a pena ou é só o meu ego trabalhando? Que eu tenho muito isso. Também. É um problema. Mas mais bacana o nosso bate-papo. E eu acho que assim, eu queria finalizar, né, essa nossa conversa. Tanto você, né, quanto a gente tem uma trajetória de... são muitas pancadas, isso faz a gente ter um benefício, que é os aprendizados. E eu queria que tu deixasse uma mensagem de toda a tua trajetória, esses recomeços, esses ciclos, o que assim, algo que você pode transbordar na vida do outro. Eu acho que porque é uma coisa que eu acredito, assim, as nossas lutas, elas têm uma serventia, que é transbordar na vida do outro, né? Exatamente. Então, o que você hoje transbordaria na vida das pessoas que estão nos assistindo sobre um ensinamento assim que você gostaria de passar? Não desistam, mas não desistam de ser vocês. Não desistam do que vocês acreditam e não desistam dos seus valores, porque são eles que vão
permear e que vão solidificar tudo que vocês forem construir. Eu acho que desistir de um negócio, ok. Desistir de um relacionamento, ok. Desistir de uma cidade, desistir de um país, ok. Mas não desista de quem você é, dos seus valores e do que te faz vibrar. Eu acho que esse é o principal. Adorei, é realmente um bom ensinamento. Não desistir de ser quem você é, né? E em tempos de que a gente vive assim uma vida tão falsa na internet, é um conselho que realmente faz sentido. Não viver, a gente busca viver caminhos que não são para nós, viver vidas que não são para nós, que não faz sentido daquilo que a gente é, buscando ser o que o outro é, buscando agradar outras pessoas. Então é um ensinamento que eu vou levar para minha vida também. Muito obrigada, Vê, adorei te receber aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que trouxe muitos ensinamentos para vocês, para nós, para mim aqui que estou aqui escutando. Eu conheço a história da Vê e aprendo muito com ela, com a história dela. É uma mulher que inspira e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa e tenham aprendido um pouquinho com a história dessa mulher incrível. Obrigada, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. E vocês querem ver um pouquinho mais? Meu perfil é fechado, mas me segue lá na Maria Flor. Quer me ver lá na Maria Flor Leder, @mariaflor.leder, e vocês já vão ver um pouquinho do que a gente fala dessa arte, né, do bem investir. É isso aí, muito bem. Fica com Deus, obrigada. Diverso e de Verdade é um oferecimento do Hard Rock Hotel e Prefeitura de Gramado. Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock.